Brasil já registrou mais de 220 mil mortes por Covid. São praticamente 9 milhões de casos. E você vai ver também. Quem fura a fila de vacinação pode responder por 14 crimes. Depois de Portugal, a Colômbia também suspendeu os voos para o Brasil. O desemprego voltou a registrar queda, mas ainda atinge 14 milhões de brasileiros. E o governo de São Paulo quer usar todas as vacinas disponíveis já na primeira dose, mas aguarda a autorização do Ministério da Saúde. Você vai ver a partir de agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Em pouco mais de uma semana de vacinação contra a Covid-19, pelo menos 16 estados brasileiros e o Distrito Federal já registram denúncias de pessoas que estão furando a fila. Os casos estão sendo investigados pelo Ministério Público. E quem desrespeitar o calendário de imunização pode responder por até 14 crimes. Um dos primeiros casos que causou indignação foi do fotógrafo da Prefeitura de Japi, no Agreste do Sertão. Ele mesmo publicou um vídeo tomando a vacina, apesar de não fazer parte do grupo prioritário. O prefeito de Itabim, em Sergipe, Júnior Amintas, foi outro que se vacinou, mesmo sem fazer parte do grupo de risco da doença. O vídeo mostra que o prefeito foi até aplaudido. E ele alegou que fez isso para incentivar outras pessoas a se vacinarem. O vídeo foi feito pela minha própria assessoria e amplamente divulgado por mim, por representar um propósito nobre de defesa da saúde e da vida do nosso povo de Itabim. Se não houvesse nobreza, boa intenção no meu gesto, eu teria tomado a vacina às escondidas e vacinaria também minha esposa, meu filho de 8 anos e meus pais de 80 e 85 anos. E teve até parente de autoridade que conseguiu se vacinar. Na cidade de Pires do Rio, em Goiás, a esposa do secretário de Saúde, Assis Silva Filho, furou a fila e foi imunizada. Ele divulgou um vídeo pedindo desculpas, mas foi afastado do cargo e está sendo investigado. E foi com o intuito apenas de resguardar e preservar a saúde e a vida da mulher da minha vida. Em apenas uma semana de vacinação, já foram registradas denúncias de pessoas que furaram a fila em 16 estados e no Distrito Federal. Situação que causou indignação do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Isso aí denota uma falta de solidariedade, uma falta, de, vamos dizer assim, até de caráter de pessoa que faz isso. E essas denúncias estão sendo investigadas pelo Ministério Público de cada estado. Não existe uma lei específica para a vacina, mas os juristas fazem um alerta. Quem furar a fila pode responder por até 14 crimes, entre eles falsificação, dano qualificado e corrupção. E as penas variam desde multa até prisão. Ele pode cometer infração de medida sanitária do artigo 268 do Código Penal. Se ele destruir as vacinas porque ele é contra a vacina, ele pode cometer dano qualificado do artigo 63. A depender da situação, ele pode cometer corrupção passiva ou ativa, se ele solicitou ou se ele insistiu ou se ele ofereceu, depende da situação. Servidor público tem lá os crimes contra a administração pública cometidos por servidores públicos previstos no Código Penal. Além disso, pode ser abuso de autoridade, se valeu do cargo para tomar vacina na frente das demais pessoas. 3 projetos de lei foram protocolados no Senado Federal determinando a prisão de quem furar a fila para a vacina da Covid-19. As propostas devem ser discutidas a partir da semana que vem, quando a casa volta do recesso. Os projetos alteram o Código Penal e criam uma classificação específica para quem não respeitar a ordem de imunização. As penas previstas são de prisão e também a devolução do valor da vacina aos cofres públicos. Mas o advogado alerta que essas punições não valerão para os casos recentes. Quem já cometeu delito anteriormente, aplica essa legislação vigente. Não posso ter uma lei penal para retroagir prejudicando as pessoas. Dali em vigor, entrou em vigor a nova lei, aplica-se a nova lei para as pessoas que cometeram os delitos. E além dos profissionais da saúde, os idosos também acabam sendo prejudicados. Pessoas como o seu José Ananias, que faz parte do grupo de risco. Tem que ter uma punição, não sei, pode ser, mas tem que ter uma punição, porque o cara está passando na frente do pessoal do risco, de saúde, tudo. O pessoal precisa estar na frente e tomar a vacina primeiro. A gente tem que esperar com paciência, não dá para ficar furando fila. Está errado. E aos 67 anos é ele quem dá o exemplo. Diz que vai esperar com paciência até a vez dele chegar para se vacinar. Tem que esperar com paciência, sem problema nenhum, sem raiva nenhuma, porque a gente tem que esperar a vez da gente. Então, quando chegar na minha vez, eu vou e faço. O
Ministério Público Estadual do Amazonas pediu a prisão do prefeito de Manaus, Davi Almeida, e da secretária de saúde do município, Shadia Frache. A ação denuncia irregularidades na aplicação da vacina e o favorecimento de pessoas que teriam furado a fila da vacinação contra a Covid. A ação será analisada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em nota, o prefeito Davi Almeida disse estar indignado e informou que vai tomar as medidas cabíveis contra os responsáveis pelo pedido. A secretária de Saúde, Shadia Frache, ainda não se pronunciou. Ainda falando da região norte do país, o governador do Acre, Gladson Camelli, pediu ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o fechamento das fronteiras do Brasil com a Bolívia e o Peru, além das divisas, fechar também as divisas do estado com Rondônia e Amazonas, para evitar a circulação da nova variante da Covid-19. O Itamaraty ainda não se manifestou sobre esse pedido. O Brasil chegou à triste marca de 220 mil vítimas pela Covid-19 desde o início da pandemia e hoje o país deve ultrapassar os 9 milhões de casos. O Brasil confirmou mais 1.283 mortes por coronavírus em 24 horas. Com isso, o total foi a 220.161 vítimas. O Ministério da Saúde também contabilizou mais 63.520 diagnósticos em um único dia, chegando a mais de 8.996.000 casos confirmados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias agora está em 1.047 óbitos por dia. Já a média móvel de casos no período se mantém acima de 50 mil desde 9 de janeiro. Agora atingiu 51.232 novos contaminados diariamente. No mapa da evolução da doença por estados, podemos observar que as altas continuam em 9 deles: Acre, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e Roraima. Em outras 12 unidades da federação, não houve muita variação no número de mortes. Estão em estabilidade Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe. Em queda dessa vez estão 6 estados: Amapá, Maranhão, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Tocantins. A cidade do Rio de Janeiro vai começar a vacinar idosos em geral já na próxima segunda-feira. Para evitar aglomerações, cada idade vai ter um dia específico. A imunização parte de pessoas com 99 anos ou mais. No fim de cada semana vai haver uma repescagens para quem perdeu a data. Por enquanto, a Prefeitura está imunizando somente os profissionais da saúde com mais de 60 anos. As cidades de Recife e Fortaleza já iniciaram a vacinação de idosos que não estão em asilos. No Brasil, a vacinação contra o coronavírus começou no dia 17 de janeiro e, desde então, o país já aplicou 1.396.744 doses de vacinas contra o coronavírus. Os dados são do Ministério da Saúde e também das Secretarias Estaduais de Saúde. O governo do estado de São Paulo quer usar todas as vacinas disponíveis na primeira dose. A ideia é garantir a imunização a todos os profissionais da saúde do estado. Para usar sem reserva todas as doses da vacina disponíveis, o governo de São Paulo enviou um ofício ao Ministério da Saúde solicitando a autorização. A intenção é garantir que todos os profissionais de saúde tomem ao menos uma dose. Até agora, a orientação do governo federal era para que os estados distribuíssem aos municípios só metade do lote da Coronavac para garantir a segunda aplicação. Mas a medida foi pensada por causa da necessidade imediata de ampliação do processo de vacinação e da quantidade insuficiente de imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde. A diretriz do Programa Nacional de Imunização recomenda que a vacina seja aplicada em 2 doses em um intervalo entre 14 e 28 dias. E a bula da Coronavac, divulgada pelo Instituto Butantan, também diz que o intervalo entre a primeira e a segunda dose deve ficar entre 2 e 4 semanas. Só no estado de São Paulo, a estimativa é que tenha 1,5 milhão de profissionais de saúde no grupo prioritário. Com isso, seriam necessárias 3 milhões de doses da vacina,
considerando as duas aplicações. E no total, São Paulo tem cerca de 9 milhões de pessoas com prioridade para a imunização. Além dos profissionais da saúde, estão no grupo povos indígenas, quilombolas e idosos. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, informou que a variante brasileira do coronavírus foi detectada em mais 6 países, estando agora oficialmente presente em 8. O governo colombiano decidiu suspender por 30 dias, a partir de amanhã, todos os voos com o Brasil para tentar conter a disseminação da nova cepa. A Colômbia se une a Portugal, Turquia, Marrocos e Peru entre as nações que já restringiram os voos com o Brasil. Fica, portanto, restrito, a partir de sexta-feira, voos de passageiros do Brasil para a Colômbia. O transporte de carga permanece intacto. Os viajantes que chegaram procedentes do Brasil entre 18 e 27 de janeiro já estão de quarentena por 14 dias. Além disso, o governo colombiano informou que será intensificado o monitoramento da situação epidemiológica na vasta fronteira amazônica entre os dois países. A Alemanha também já anunciou que planeja uma redução drástica do tráfego aéreo com Reino Unido, África do Sul, Portugal e Brasil. Berlim considera que esses são os países mais afetados pelas novas variantes do coronavírus. Depois do intervalo, você vai ver que o desemprego caiu mais uma vez no trimestre encerrado em novembro, mas ainda assim atinge 14 milhões de brasileiros. Voltamos já. A Associação Brasileira de Shopping Centers informou que o faturamento do setor caiu 33% no ano passado. Os shoppings faturaram 128 bilhões contra 192 bilhões de reais de 2019. As medidas restritivas de combate à Covid-19 e o fechamento do comércio durante a pandemia afetaram o setor. O desemprego registrou a segunda queda seguida no trimestre terminado em novembro. Apesar da baixa, cerca de 14 milhões de brasileiros permaneciam desempregados. As contratações de fim de ano, principalmente no comércio, contribuíram para a redução da taxa de desemprego no país entre agosto e novembro. Segundo o IBGE, essa foi a segunda queda seguida de 2020, ficando em 14,1% no trimestre encerrado em novembro. A taxa foi a mais alta para esse período desde 2012. E apesar do bom resultado, o desemprego ainda afeta cerca de 14 milhões de brasileiros. Segundo o IBGE, entre agosto e novembro, cerca de 4 milhões de brasileiros conseguiram uma ocupação no mercado de trabalho, um aumento de 4,8% no período. A pesquisa revela também que esse aumento da ocupação é explicado pela flexibilização das medidas adotadas para o combate da pandemia. Entre as 10 atividades investigadas, o aumento na ocupação teve destaque no comércio, com mais 854 mil pessoas. A indústria geral absorveu 465 mil trabalhadores e a administração pública, 427 mil pessoas. Outros setores, como construção, transporte e alimentação, também cresceram no período. No setor privado, o número de empregados sem carteira de trabalho assinada cresceu 11,2%. O setor informal já representa 39,1% da população ocupada, ou 33 milhões e meio de trabalhadores informais no país. Para evitar casos de contaminação com o chamado lixo hospitalar, o Hospital Universitário de Dourados, Mato Grosso do Sul, faz uma campanha de conscientização sobre o descarte correto de medicamentos. Está acontecendo no Hospital Universitário de Dourados uma campanha de conscientização dos trabalhadores da unidade e também dos parentes de pacientes sobre a importância do descarte correto de medicamentos. A Comissão de Farmácia Terapêutica está realizando ali a coleta de medicamentos vencidos ou em desuso. Então, promovendo ali um descarte adequado, aqui em Dourados. Então, esta campanha teve-se início a semana passada, no dia 21, e estenderá até na próxima sexta-feira, ali dia 29.
O chefe da unidade de dispensão farmacêutica do hospital fala dos principais riscos do descarte irregular de remédios. O foco principal dela estaria relacionada à conscientização dos profissionais, dos colaboradores aqui deste hospital. Então a gente está repassando informações a respeito do correto descarte deste produto. Além disso, a gente também tem a preocupação e, na medida do possível, repassa-se a orientação sobre a questão do cuidado na hora de descarte dos medicamentos, principalmente ali nas pias, nos vasos sanitários. E, inclusive, pode acontecer também de ser descartado esse medicamento no lixo doméstico. Então, consequentemente, através dessas condutas, estaria ali contaminando o solo, estaria contaminando o meio ambiente, o lençol freático e até animais. Ele explica ainda que manter medicamentos em casa, em locais de fácil acesso, pode causar acidentes graves, principalmente com crianças. Outro fator preocupante que esta campanha está preocupada em realizar também, em especial relacionada à questão do cuidado na hora de a gente armazenar esse medicamento em casa, a tal das farmacinhas, porque esses medicamentos, se forem armazenados de maneira incorreta, inadequada, outras pessoas elas podem ter acesso a elas. Então, consequentemente, sem uma devida orientação, um cuidado, pode ocasionar sim reações graves a essa pessoa, intoxicações ou até levando à morte. Kleber alerta para os riscos da automedicação e da importância de buscar a orientação com um profissional. A automedicação é um problema realmente grave, é um fato que acontece não só aqui, mas no mundo inteiro. Então, daí a importância do farmacêutico. Então, o farmacêutico é o profissional no repasse dessas orientações, tanto relacionadas com a automedicação, o risco, no caso de tomar um medicamento, a maneira correta de tomar esse medicamento, como na própria forma da maneira mais adequada do descarte de medicamento. Após o dia 29 de janeiro, data de encerramento da campanha, as pessoas que tiverem medicamentos vencidos ou sobrando em casa podem descartá-los em qualquer farmácia da cidade. Uma tradicional rede de lojas de videogames nos Estados Unidos ganhou destaque no mercado de ações do país. Só que os especialistas estão preocupados com o movimento que provocou essa valorização. Com um modelo de negócios considerado arcaico, com a preferência por mídia digital, a GameStop começou a enfrentar dificuldades financeiras. Já era prevista a desvalorização das ações e a venda dos papéis da tradicional rede de lojas. Foi então que um fórum de discussão criou um movimento onde pequenos investidores fizeram a ação da GameStop disparar na Bolsa de Valores. A compra em massa de ações fez com que os papéis fossem valorizados, o que prejudicou quem apostava contra a empresa. Imagine você que uma ação dessa empresa, no final de dezembro, valia em torno de $19. E nesta semana, após avançar em 130% no pregão de quarta-feira, os papéis da GameStop escalaram mais de 40% no pré-mercado de Wall Street nesta quinta, chegando a ultrapassar a cotação de $500. Os investidores que se mobilizaram para comprar as ações fizeram isso com um único objetivo: desafiar os analistas das firmas poderosas de Wall Street. Essa edição fica por aqui, você confere outras informações já com a Juliana Dariva. E no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, boa tarde.